Na última reunião do Executivo Camarário de São Pedro do Sul, os vereadores do PS, Pedro Moro e Olga Madanelo, votaram contra o orçamento e as grandes opções do plano do município para 2012. Em declarações a Lafões, o vereador Pedro Moro já justificou o voto contra do PS às grandes opções do plano, sublinhando que, na sua opinião, não estão contempladas as necessidades sociais que possam surgir no próximo ano no concelho. As grandes opções do plano da Câmara Municipal para 2012 não tomaram em atenção as necessidades que as pessoas possam vir a ter e a ajuda que possam vir a precisar da Câmara Municipal. Eu dou vários exemplos. As dotações para desporto e cultura, não percebemos porque é que se atribui 500 mil euros para desporto e cultura para o próximo ano, quando só aparece 70 e tal mil euros para a ação social. Não achamos pertinente e urgente, por exemplo, gastar na ordem de 120 mil euros na iluminação do Estado da Pedreira, gastar 50 mil euros nas festas da cidade, quando se deveria usar esse valor para reforçar as verbas na ação social, para reforçar verbas ou iniciativas que estimulem o comércio local ou as empresas locais que irão estar em dificuldades, a própria agricultura, as próprias florestas. Não vemos no plano nenhum programa de reflorestação do concelho e de políticas de prevenção que façam com que não tenhamos os incêndios que tivemos há bem pouco tempo. Não há uma única referência à feira que é realizada em São Pedro do Sul, continua aquele local que todos conhecemos, e no plano para o próximo ano não vemos nada disso. A variante de Santa Cruz da Trapa, da ligação de Santa Cruz da Trapa às Termas, ficou completamente esquecida. A estrada de Candal, o polo escolar ou centro escolar para a zona nordeste do concelho também ficou completamente esquecido. O polo desportivo de Pinho foi feito a aquisição de terreno e foram mexidas as terras na altura das eleições. A partir daí ficou completamente esquecido. Quer dizer, várias obras que seriam emblemáticas que ficaram esquecidas. Em relação ao orçamento para 2012, que será de cerca de 24 milhões de euros, que também mereceu o voto contra do PS, Pedro Moro, apresentando alguns exemplos, considerou que, segundo ele, era mais uma vez irrealista. O orçamento é, mais uma vez, irrealista, isto é um orçamento que de certeza irá ter um grau de execução de apenas 60% a 65%, por isso não percebemos qual é a necessidade de apresentar orçamentos de valores tão elevados quando depois na prática nunca são concretizados. Por outro lado, é um orçamento que pela certa levará certamente a um déficit, isto é, no final do ano irá haver mais despesas da Câmara Municipal do que receitas. Por outro lado, é um orçamento que, na nossa opinião, não valoriza no necessário uma redução efetiva nas despesas correntes. Numa altura difícil, há que olhar um pouco para dentro e ver onde é que se pode cortar em termos de despesas correntes para que o bolo do orçamento não fique, na sua maioria, nas despesas correntes. Eu dou um exemplo. É inaceitável que a Câmara Municipal gaste 140 mil euros no ano em comunicações. E quando falamos em comunicações, estamos a falar em telefones, internet, etc. Por outro lado, não nos podemos esquecer que, em face das novas medidas adotadas pelo Governo, no próximo ano, os trabalhadores da Câmara Municipal não irão ter subsídio de Natal nem subsídio de férias. E esse valor não irá para o Estado, mas irá ficar nos cofres da autarquia. O dinheiro que seria dos funcionários relativo a subsídio de férias, subsídio de Natal, valor que estamos a falar na ordem de 700 mil euros, irá ficar nos cofres da autarquia. Rendas provenientes da energia eólica, os valores que foram implementados ano passado relativos aos resíduos sólidos, com mais estas receitas extraordinárias, nós não percebemos porque é que não há mais apostas em desenvolvimento económico do concelho, sobretudo tecido empresarial, apoio à agricultura, apoio às florestas. Não percebemos como é que não há dinheiro depois para pequenas obras que são reclamadas pelos seus presidentes de junta e pelas próprias pessoas nas várias freguesias. Os vereadores do PS também votaram contra o lançamento do imposto da derrama para 2012, uma taxa única de 1,5% em relação ao volume de negócios das empresas, uma tomada de posição justificada pelo vereador Pedro Moro. Eu acho que este ano esse voto contra está reforçado por dois motivos. Primeiro, estando as empresas de uma forma geral um pouco sufocadas e com toda esta crise em que vivemos, havia que haver aqui um voto, eu diria, de apreço e de força por parte da Câmara Municipal
no sentido de contribuir com aquilo que podia. E a derrama poderia ser um desses pontos, uma vez que no plano de atividade nada havia referente às PMEs ou às empresas em termos de estímulo ou em termos de ajuda, a derrama seria uma dessas oportunidades. Ou reduzir ou abolir em certas situações a derrama, seria uma dessas formas em que a Câmara Municipal podia intervir, estimulando a própria economia e o comércio local. O nosso voto contra foi nesse sentido. Relativamente à contratação de um empréstimo pelo município a curto prazo, no valor de 900 mil euros, os vereadores do PS abstiveram-se, um sentido de voto também justificado pelo vereador Pedro Moro. A abstenção prende sobretudo com o seguinte: obviamente que a Câmara Municipal, quando faz um orçamento para um ano, tem que contar com as receitas que tem e não estar a contar com aquelas que poderá vir a ter. Quando chega ao final do ano, obviamente, a despesa maior que a receita vai ter que arranjar mil e uma soluções para suprir essa situação. Já vem sendo uma prática habitual na Câmara Municipal de São Pedro do Sul, no final do ano, proceder-se a um empréstimo de curto prazo. Essa prática vai ter que deixar de existir mais ano menos ano, senão continuamos sempre aqui a pagar juros e juros e juros.